E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Eu estou finalmente de volta aqui no canal do No Cinema com o João Pedro, né? E como vocês podem ver pela minha camiseta, hoje nós vamos falar do estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação japonês altamente conhecido, em especial por ser o responsável pelo único anime vencedor do Oscar de melhor filme de animação, que é A Viagem de Chihiro. Mas a gente não vai falar de um filme do estúdio Ghibli, a gente vai falar de um livro que vai inspirar o próximo filme do estúdio Ghibli. Eu tô falando de How Do You Live? Em tradução livre é uma pergunta, né? Como você vive? É um livro escrito pelo Genzaburo Yoshino, infelizmente ele ainda não tem tradução em português, mas ele foi lançado originalmente no Japão em 1937 e ele conta a história do Junichi Honda. Ele é um menino de 15 anos que vive no período entre guerras no Japão, né? E quando ele faz uma descoberta, eu não vou falar qual é a descoberta para não dar spoiler, ele ganha duas coisas. Primeiro, o tio dele, que é um acadêmico, passa a chamar ele de Copper. Por que ele é chamado de Copper? Eu não vou falar porque também é spoiler. E segundo, ele começa a passar por uma espécie de amadurecimento, tanto intelectual quanto espiritual, cultural, histórico. E isso ajuda ele a realmente crescer e ensina ele a viver de uma forma verdadeiramente humana, né? Bom, antes de falar do livro em si, um contexto. How Do You Live ele foi o último em uma série de obras didáticas que o Japão elaborou para transmitir conhecimento e cultura para a juventude japonesa. Inclusive, muitas dessas obras foram reprimidas pela ascensão do militarismo no Japão no início dos anos 30. Originalmente, How Do You Live ia ser um livro de ética, mas aí várias sugestões levaram o Genzaburo Yoshino a fazer um romance que incorporasse as ideias que ele queria pôr no livro original e funcionou perfeitamente. Por quê? É uma leitura muito envolvente, muito esclarecedora e universal, porque lida com temas que são atemporais, que encaixam em todo e qualquer cenário histórico. É uma história que fala sobre bullying, que fala sobre pobreza, que fala sobre compaixão, empatia, que fala sobre coragem, covardia, heroísmo e principalmente é um livro que ensina como viver de uma forma verdadeiramente humana, né? Mas ao mesmo tempo ele é um livro muito difícil para ser recomendado ao principal público-alvo dele, que é o público infanto-juvenil, porque é um livro que você precisa estar disposto a absorver as ideias que o autor expõe aqui, né? É um livro que você tem que estar disposto a aprender com ele. E falando sobre a estrutura narrativa, ele é dividido em duas seções. A primeira é sob o ponto de vista do Copper, que é narrado em terceira pessoa, e foca mais na amizade que ele tem com os três melhores amigos dele e todos os percalços, todos os desafios que eles encontram tanto em casa quanto na escola, e as sessões do tio acadêmico do Copper, que são expostas a partir de uma espécie de ensaio, né? São vários ensaios que aprofundam os temas que o Copper enfrenta na jornada de amadurecimento dele. E um dos maiores acertos da narrativa do Genzaburo Yoshino é o fato dele conseguir fazer com que essas duas narrativas se juntem de uma maneira homogênea, de forma que as duas sessões não parecem ser desconexas. As sessões do tio não são uma pausa abrupta na narrativa do Copper, elas são uma extensão mais aprofundada dela, e isso é muito bom. E outro acerto que eu considero fundamental para o sucesso da leitura de How Do You Live é a escrita didática do Genzaburo Yoshino nas sessões do tio, de forma que todas as perspectivas que ele põe em pauta nessas sessões, elas não impõem o conhecimento sobre o leitor como um sermão, mas eles expõem vários argumentos de forma encadeada e deixem aberto para o leitor interpretar aquilo da maneira que ele achar melhor. Muitas vezes eu me vi lendo essas sessões do tio, né?
de forma que eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu li aqui no meu dia a dia. Então, é uma coisa realmente recompensadora, né? E um detalhe das sessões do tio que também é muito interessante é que, ao contrário da narrativa do Copper, que é narrado em terceira pessoa, os ensaios do tio são narrados em primeira pessoa. Ou seja, parece que o próprio autor, o próprio Genzaburo Yoshino, está falando diretamente com o leitor. E isso faz com que o livro seja algo íntimo, algo que seja pessoal para o autor. E eu sempre gosto muito de obras que são consideradas pessoais para quem faz, né, para quem escreve. Então, eu achei isso sensacional, simplesmente sensacional. E toda essa combinação de fatores faz com que How Do You Live seja uma leitura verdadeiramente recompensadora para o leitor, porque ao mesmo tempo que a gente vê o Copper amadurecer na jornada de amadurecimento dele, né, nós mesmos vemos nós mesmos amadurecermos através da leitura do livro, né, ao longo da leitura do livro, seja através da narrativa do Copper, onde várias situações podem ser um fruto de identificação ali entre a obra e o leitor, né? Ou pelas sessões do tio, que conseguem esclarecer muitas coisas que às vezes os leitores não estavam cientes. Eu, por exemplo, não estava ciente da maioria das coisas que o Genzaburo Yoshino escreveu nas sessões do tio do Copper aqui, né? Então, é uma leitura fantástica. Não é um livro somente para você ler. E isso que eu acho que é o melhor de How Do You Live, né? Não é um livro que você somente lê, é um livro que você aprende, que você reflete tanto sobre ele quanto sobre sua própria vida, né? E é um livro que te encoraja a viver de uma maneira verdadeiramente humana, com compaixão, com empatia com o próximo, com amor, com sabedoria, com coragem, com ousadia. Então ele é um livro muito esperançoso. É um livro que, infelizmente, serviu meio que de antítese pro cenário posterior à publicação dele no Japão, né? Ele foi publicado em 1937, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos períodos mais desumanos da história da humanidade. Então, esse livro é arrebatador, tipo, simplesmente, gente, não tem... esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano, se não for o melhor. E eu fico muito na torcida que ele tenha uma publicação em português, uma tradução, né, em português, para que ela alcance o máximo de pessoas possível, para que ela possa alcançar também vários jovens que talvez se interessem pelo livro, seja pelo filme do Miyazaki ou por interesse próprio mesmo. E eu fico na torcida. É claro que eu dou uma nota 10 de 10 para esse livro, né? Não tem como ter outra. E eu altamente recomendo se vocês manjam no inglês, porque a tradução em si não tem vocabulários difíceis, na minha opinião. Então, se você manja do inglês e quiser dar uma olhada, eu altamente recomendo, porque vai ser uma leitura muito recompensadora. Eu espero que seja tão recompensadora para vocês, igual ela foi para mim, né? Então, eu finalizo essa resenha com uma nota 10 de 10. Claro, né? Como eu disse, não tinha como ser outra. E tendo falado do livro, eu quero tomar aqui um tempo para falar das minhas expectativas para o filme do Hayao Miyazaki, que vai ser inspirado em How Do You Live, né? O filme em si chama The Boy and the Heron, o título em inglês, O Garoto e a Garça. E inicialmente eu pensei que esse filme ia ser uma adaptação fiel do livro. Tanto que quando a tradução em inglês do livro foi anunciada, eu dei uma olhada assim na sinopse e eu pensei, nossa, esse vai ser o filme mais realista do Miyazaki até agora, né? Porque quem conhece o Hayao Miyazaki, né, de filmes como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Ponyo, Nausicaa do Vale do Vento, Castelo do Céu, Castelo Animado, sabe que ele usa muitos cenários fantásticos para desenvolver os seus personagens, né? Então, por isso que eu não me surpreendi tanto quando o Toshio Suzuki, que é o produtor do estúdio Ghibli, falou que How Do You Live, que agora é The Boy and the Heron, vai ser um filme, iria ser um filme grande e fantástico, né?
Mas tem várias mudanças, porque a única coisa que The Boy and the Heron tem, a única coisa em comum que The Boy and the Heron tem com o livro é o título original em japonês, né? Que continua sendo How Do You Live lá no Japão. Mas depois disso, várias coisas mudam, muitas coisas mudam. Primeiro, a ambientação do filme muda do período entre guerras do livro para a Guerra do Pacífico no filme. E o filme vai acompanhar o Mahito. Ele é um menino que ele vê a mãe ser morta durante um bombardeio no Japão, durante a Guerra do Pacífico, e por isso ele é forçado a se mudar com o pai e a tia para uma cidade nova. E lá ele encontra uma garça real azul falante que o guia em meio a um cenário fantástico. Bom, mesmo que a única coisa em comum entre o livro e o filme seja o título original, eu consigo ver muitas coisas baseado em tudo que foi liberado até o momento de material promocional sobre o filme, né? Foram liberadas várias imagens que destacam os cenários fantásticos do filme. Foi divulgado um teaser que é de tirar o fôlego. E isso me evocou muitas lembranças dos melhores filmes do Miyazaki, dos melhores filmes também do Estúdio Ghibli, como A Viagem de Chihiro, como Vidas ao Vento, como O Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata, né? Me lembrou muito desses filmes. E mesmo que a única coisa em comum entre o livro e o filme seja o título original em japonês, eu consigo ver muitas coisas do livro sendo trabalhadas no filme, como uma espécie de espelho entre a dinâmica entre o Copper e o tio no livro e o Mahito e a garça no filme. Porque eu dei uma pesquisada e no budismo, que é uma religião que é descrita de forma extensa no livro, né? A garça real significa a pureza, significa a transformação, significa a sabedoria do Buda. E na cultura nativa americana, o mesmo animal, a garça real, significa a transformação, simboliza a transformação, né? E serve como uma espécie de lembrete de que todos nós fazemos parte de um ciclo maior de vida e morte. Isso combina muito com o slogan que a distribuidora americana escolheu para promover o filme. É algo do tipo, quando a morte chega a um fim, a vida encontra um novo começo. Eu creio que seja isso. E todas essas conexões da garça real com o budismo e a cultura nativa americana não só permitem uma conexão maior com a obra original, né, com How Do You Live, mas também permite uma continuidade no cânone do Miyazaki, porque quem viu os filmes que eu citei aqui, né, A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado, Ponyo, O Castelo no Céu, são filmes que usam aspectos fantásticos para desenvolver os personagens, que normalmente são crianças, de uma maneira realista e humana. Então, esse filme tem tudo para se juntar a esses outros filmes do Estúdio Ghibli como os melhores do Miyazaki, né? E para mim tem tudo para ser um dos melhores, se não o melhor filme de 2023, empatado com Assassinos da Lua das Flores do Scorsese, que promete também ser muito bom. E além disso, esse filme tem altíssimas chances, na minha opinião, de vencer o Oscar de melhor filme de animação, marcando aí a segunda vitória tanto para o Estúdio Ghibli quanto para o Hayao Miyazaki. E vai ser incrível ver isso acontecer, se isso se realizar, eu vou me sentir muito feliz. E mesmo que esse não seja o último filme do Miyazaki, né, como anteriormente era prometido, porque o cara não cansa de trabalhar, justamente quando o filme teve a estreia no Festival de Toronto, o pessoal do Estúdio Ghibli falou: o cara voltou aqui para trabalhar de novo. Então, ele não se aposentou. Então, mais uma aposentadoria planejada, né, do Hayao Miyazaki, que primeiro ele se aposentou depois do lançamento de Vidas ao Vento. E aí, em 2016, ele anunciou: não vou me aposentar não, vou fazer How Do You Live, vou fazer The Boy and the Heron. E aí ele falou que ia ser o presente de despedida dele pro neto dele, né? Só que aí ele voltou a trabalhar de novo. E eu tô muito feliz por causa disso. Mas
Eu sinto que The Boy and the Heron vai ser um filme muito emocionante, né? Justamente por ter essa carga de ser um presente de despedida do Hayao Miyazaki, que já está numa idade muito avançada, pro neto dele. E nisso eu também vejo muito da dinâmica entre o Copper e o tio dele, né, no livro. Tanto que esse livro aqui é o livro preferido da infância do Hayao Miyazaki. Então, tem tudo para ser a obra mais pessoal dele até o momento. E eu não posso esperar para ver. Infelizmente, assim como a tradução em português de How Do You Live, The Boy and the Heron não tem uma data de estreia confirmada no Brasil ainda, mas é bem provável que tenha uma estreia no início de 2024, justamente para a temporada do Oscar, né? Então, vamos esperar para ver. No meu ponto de vista, estou muito animado para ver esse filme. Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Sigam o blog nas redes sociais, em especial no Instagram, que é a que eu mais atualizo com mini resenhas e tudo isso, para vocês ficarem ligados em tudo que eu vou produzir a partir de agora. Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, né, de 16 minutos e 30. E eu espero vocês na próxima. Até mais e falou!